Glória a Deus. Nesses últimos dias, como a missionária falou, há uma meditação que você deve fazer para onde você tem olhado. E é interessante que ela não sabia que eu ia chamá-la, né? Não foi combinado, não. Foi o Espírito Santo que falou para mim ali. Chamar ela, vai ter uma palavra, está guardada lá. Está pronto para chamar. E é interessante que ela falou sobre isso, lançando sobre toda a vossa ansiedade. O que mais se fala hoje e o que mais se sente hoje é a ansiedade. Todos esperam uma solução, uma saída para esse problema. Existe uma batalha entre os donos do mundo, esses que governam o mundo, mas também que são governados por Satanás, que fazem da tragédia um meio de lucro. Vidas custam pouco hoje. Por causa de corrupção, muitos estão enriquecendo às custas da miséria e tragédia de muitos. Se nós formos começar a pensar nessas coisas, é lógico que ficamos abalados. É óbvio que ficamos preocupados. Mas o que a Bíblia nos dá a saber sobre isso? Foi lido esse texto sobre pensar sobre ele. Deus conhece o amanhã. Em Mateus 6, Jesus falou: cuide de hoje, porque amanhã Deus é que está cuidando. Mas nós, infelizmente, acabamos entrando no mesmo esquema das pessoas. Começamos a nos preocupar. E o texto que eu tinha preparado é aqui, Isaías capítulo 45. E no versículo 22, Deus estava usando um profeta para falar sobre os livramentos que Deus daria ao seu povo após um tempo de escravidão, um tempo de cativeiro na Babilônia. O profeta Isaías profetizou antes, 150 anos antes de Ciro existir. Deus já usou a boca do profeta Isaías para falar sobre o livramento e que iria usar Ciro, e citou o seu nome. Ele mesmo ficou impressionado quando mostraram para ele as escrituras, que o nome dele estava ali, e ele disse: o seu Deus falou o meu nome. Mas Deus chamou Ciro de meu servo, meu ungido, meu pastor. E aí? Deus usa quem Ele quer, e para fazer o propósito dEle, para abençoar o seu povo. Não se intimidem com quem está no poder. Tema a Deus, confia nele, e Ele cuidará de nós. Amém. O capítulo 45, 22, depois de falar sobre Ciro, ele fala assim: Deus, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não vai voltar atrás, até que diante de mim se dobrará todo joelho, e aleluia, por mim jurará toda língua. Amados, isso aqui é profético também com relação ao que está para acontecer. O mal está tomando realmente força no mundo, uma força tal que a verdade está sendo subjugada pela mentira. O engano está sendo substituindo a verdade nas pessoas, nos governos, nas decisões dos
dos juízes, dos magistrados. A intolerância religiosa com os cristãos do mundo está aumentando também. E a gente fica olhando essas coisas e começa a ficar perguntando, mas o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser? Irmãos, aqui a Bíblia diz, olhai para mim. Isso é um olhar de fé. Não é olhar para ver, é olhar para entender. É voltar-se para Deus e sua palavra, é entender o conceito de Deus para tudo que está acontecendo, porque se está acontecendo, Deus está permitindo. Se Deus está permitindo, tem um propósito, e se tem um propósito, o propósito é para que seja bom. Ele disse, bem sei os pensamentos que tem sobre vós, pensamentos de paz. Então nós não podemos nos intimidar, não podemos nos deixar levar e perder a nossa fé. Deus tem o controle, aleluia, de tudo isso. Olhar somente para Ele. Vamos deixar de olhar, amados, para o que se fala na fábrica. Vamos deixar de olhar para o que se fala nos noticiários. Vamos deixar de nos preocupar com o que alguém está pensando de nós. Vamos nos preocupar sim em lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Buscar a Deus de todo o nosso coração. Clama a mim e vou te responder. Eu vou te falar e fazer saber coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Confia em mim. É o Senhor que está dizendo, porque a igreja brevemente sairá desta terra. O juízo de Deus é para aqueles infiéis. O juízo está chegando. Deus não vai se deixar intimidar, porque Deus é o Senhor e tem o controle. Nós também não podemos nos intimidar, porque não importa onde estejamos, Deus estará conosco, aleluia. E aqui ele fala, olha para mim, somente para Ele, não há substituto humano, nem qualquer outro. Em Atos 4:12, eles falam, a Bíblia relata que não há nenhum outro nome que é dado no céu ou na terra pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, aleluia, a não ser Jesus Cristo. Olhar para Jesus nesta hora, amados, é exatamente o que nós precisamos. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É esse o momento de levantarmos os nossos olhos para os céus. Nesse momento é a hora de nós entrarmos em comunhão íntima com Deus, para conhecermos os seus propósitos e desígnios que não serão mudados, pois Deus não muda. O céu passa, a terra também passará, mas a palavra de Deus não vai passar. Aleluia. E Deus quer nos levar a olhar para Ele, para que o que está acontecendo aqui no mundo, o mar está agitado, as ondas bravias, o vento em fúria, as coisas estão acontecendo, mas se nós estivermos olhando para Jesus, nós vamos andar sobre essas águas. Aleluia. Pedro experimentou o que é andar sobre um mar agitado e um vento forte. E sabe por quê? Porque olhou para Jesus. Porque estava olhando exatamente para o único que pode ter a solução para os problemas. O mundo está desesperado, as pessoas estão focando somente em que será, como vai ser, que vacina é melhor, vai mudar, não vai mudar, vai morrer, tem gente morrendo, tem gente sarando, tem gente ficando doente, tem gente preocupado, e o mundo está em polvorosa. Se você olhar para o livro de Apocalipse, você vai ver que é exatamente isso que o inimigo vai causar no mundo agora, para que todos queiram que este homem que vai trazer uma solução para esse problema do mundo, ele vai ser aceito como um Messias pelos judeus, ele vai ser aceito pelo mundo como aquele que resolveu e trouxe a paz sobre a terra. Se você olhar o cavaleiro branco de Apocalipse, que aparece logo no começo, você vai ver que ele vai trazer, ele vem de branco, com a coroa, ele vai reinar, e ele vai vencer, inclusive os santos. Não adianta a gente recalcitrar contra os aguilhões. O momento que Deus, em todo o tempo vem falando, está chegando o momento agora.
É tempo de a igreja do Senhor Jesus dobrar os joelhos, buscar a presença de Deus, deixar o Espírito Santo confortar e consolar o nosso coração, fortalecer a nossa fé, empunhar a espada do Espírito, o escudo da fé, aleluia, o capacete da salvação, que protege nossa mente dos pensamentos falidos, dos pensamentos de desgraça, dos pensamentos de medo. É isso que nós estamos precisando, olhar para Deus com fé, olhar para Ele com confiança. Ele está no controle, as coisas estão agitadas, mas Deus continua sendo Deus, aleluia. Ele continua olhando para nós, e Ele diz: olhem para mim que vocês vão ser salvos. Olhar confiando. Olhar confiando. Olhar com esperança. No deserto o povo pecou. O mundo está numa desgraça de pecado, numa lama. E essa lama acaba entrando até dentro da igreja e atingindo muitos. A prostituição, a falta de temor a Deus, o desvio da verdade, evangelhos diferentes sendo pregados, e as pessoas desesperadas e confusas até. Esse é o tempo de quebrantamento. Esse é o tempo onde voltar para a Bíblia é o essencial. Esse é o tempo do arrependimento verdadeiro. Esse é o tempo de olhar para cima. Esse é o tempo de levantar as mãos e crer que a nossa redenção está próxima. É isso que a Bíblia diz. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos para os céus e os vossos braços para os céus. Estendam, porque o que Deus falou, Ele vai fazer, e não adianta alguém querer mudar isso ou pedir um tempo a mais. O tempo está se esgotando, amados. O que estão fazendo com nossas crianças, erotizando, destruindo as bases da família, quebrando todas as regras e todos os princípios bíblicos de uma instituição criada por Deus, estão sendo esfacelados. Uma geração que infelizmente não conheceu o ensino fundamental, ou médio, ou até faculdade, não conheceu a verdadeira instrução. Foram todos eles evangelizados na doutrina marxista, onde Deus tem que ser tirado de lado para que o mundo seja melhor, como eles dizem. Melhor porque se livram do sentimento de culpa pelo pecado, querem eliminar a consciência, e eles não conseguem, mas eles estão tentando, porque a consciência, quem colocou no homem foi Deus, e mesmo que ele não tenha uma consciência do Espírito, porque está morta, o Espírito dele está morto, mas eles têm a consciência da alma, porque eles sabem o que é certo e o que é errado. Eles estão optando pelo errado, mas eles sabem que é errado, eles sabem que eles vão colher o fruto desse erro, mas eles esperam que isso não aconteça já. Eles acham que isso vai demorar, porque eles estão dominando a maioria. Eles pensam que são a maioria, eles pensam que conseguem agora convencer as pessoas, mas nós, o povo de Deus, estamos sendo motivo de chacota, motivo de críticas. E quando acontecem casos de Covid, pegar pessoas da fábrica, nas boates, nos sunacos da vida, nas noitadas. Mas quando um caso é na igreja, aí todo mundo fica: olha lá, está vendo a igreja? Olha lá, foi para a igreja. E a fábrica? E os ônibus? Os meios de transporte? E os shoppings?
dinheiro que passa de mão em mão. Nenhum deles comentam isso, mas eles falam, a igreja tem que fechar, tem que deixar, tem que isolar, tem que dar a distância social. Porque a gente obedece isso. A gente está procurando fazer. Mas são exacerbados. Eles criam de uma pequena coisa, eles criam um tumulto muito grande, assustando, para que eles sabem disso. Uma pessoa com medo, ela obedece ordens absurdas. E eles estão assustando o mundo com esse vírus, porque é interessante isso. Eu estava olhando um noticiário agora dos Estados Unidos. Quem ganhou foi alguém de esquerda, que tem ligações com coisas ruins, inclusive, muitas coisas feias, malignas. E agora os governadores dos estados já estão falando, temos que liberar tudo, o restaurante, temos que liberar, é só tomar cuidado, mas vai liberar tudo agora, porque a economia tem que andar, antes não podia. Antes era proibido, presos, muita gente apanhou na rua, muita gente sofreu, muitos homens de negócio tiveram que fechar seu negócio, o desemprego aumentou, as economias do mundo enfraqueceram. Agora quando alguém do lado deles ganha, agora vamos liberar tudo. Então muitas vezes você ouve, você tem medo, então te fica até com cuidado aí, tem que tomar cuidado. Irmãos, tem sim, existe sim o perigo, mas existe um exagero maligno, diabólico, que nós não podemos ficar com medo disso. Olhe para cima, olhe para o Senhor. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos guardado. Nenhuma de nossas igrejas, nenhuma delas teve casos. A de Toyocaba que teve um caso não foi da igreja. Foi um filho do irmão que não é crente, não é da igreja. Esse passou para o pai. E o pai foi na igreja no domingo. E foi aí que causou um problema. E muita gente na cidade está criticando a igreja porque se reúne, porque se acumula. Mas os barzinhos à noite estão cheios, os lagos também. As baladas estão acontecendo. As pessoas estão se juntando em beira de tudo quanto é lugar. Mas a igreja não pode. Eu não tenho que me preocupar com esses malignos. Nós temos que nos preocupar e olhar para Ele, olhar para o Senhor. Se vier perseguição, que venha. Nós temos que enfrentar com coragem, porque nossa pátria não é aqui. Nossa pátria já está definida lá na glória. Aleluia. Os tempos são difíceis, mas nós esperamos o melhor. Para eles, a outro lado da vida, se eles não se arrependerem, esse vai ser o pior. Mas para nós vai ser o melhor. A libertação total. Acabou tudo. Assim que partimos dessa terra, acaba o problema. Antes mesmo de acontecer essas tragédias, essas pandemias, essas coisas, foram criadas pelo homem para exatamente fortalecer esse lado maligno do mundo. Eu li sobre um casal, dois senhores velhos, e um dia a esposa ficou doente e morreu. Veja, nós precisamos entender o que é amor. Quando eu li, até eu levei um choque, mas depois que ele explicou o porquê, aí eu falei, uau. A esposa morre no velório ali, as pessoas reunidas, dando ali os pêsames e os sentimentos, e abraçando e chorando. E ele olhou assim e disse, eu agradeço a Deus por ter sido ela e não eu. Mas como assim? Desejar a morte da esposa? Porque ela está no descanso e eu fiquei para sofrer a ausência dela.
Quando nós entendermos o que é a eternidade, o que é ir para o céu, o que é a morte de um crente, você não vai temer. Como Paulo disse, sabe que se fosse o que eu prefiro estar com ele, mas ainda preciso estar com vocês por um tempo. É isso que Paulo tinha. E quando este homem disse isso, não é que ele desejou continuar vivendo e a esposa vai, não, ao contrário. Ele falou, se fosse eu que tivesse morrido, ele conhecia o amor dela por ele e sabia muito bem o amor dele por ela. Falou assim, ela estaria sofrendo agora e eu estaria descansando, mas eu sei que ela está descansando, em breve eu vou estar com ela. Nós temos que entender o jeito de Deus de ver as coisas, não o jeito do homem ver. Nós somos muito egoístas às vezes, no quesito de continuar tendo a pessoa perto, quando muitas vezes ela já era para ter ido embora. Sofrimento, com doenças, enfermidades terminais, e a gente ora e faz, e abala o céu, abala o inferno, e tudo com oração e jejum para a pessoa continuar viva. Eu me lembro que em São José dos Campos, uma certa vez, tinha uma irmã da nossa igreja que ficava doente, ia para o hospital e voltava, ficava doente, ia para o hospital e voltava. As filhas pediam oração, a família pedia oração, a igreja orava e ela voltava para casa. Teve uma vez que ela foi para o hospital e ela chamou as filhas e disse, não peça oração por mim, eu já estou pronta para ir. Porque vocês oram, eu volto, mas continuo sofrendo. Então elas entenderam o sofrimento daquela mãe, chegaram na igreja e pediram oração para que Deus fizesse a vontade dele. E o Senhor a levou. Nós não podemos olhar para a morte como algo terrível. O crente não morre mais. Ele só passa dessa para melhor. Ele só passa dessa para algo muito melhor. Paulo, ele teve um arrebatamento, e, segundo dá a entender, foi ele, disse que conhecia um homem há 14 anos, se em carne não sei, se em espírito não sei, mas fui até o céu e lá viu coisas que nunca passaram pela mente do homem ou desceram ao seu coração. E são isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Então nós, muitas vezes, estamos olhando muito para os problemas, olhando para o mundo, olhando muito para a família, olhando muito para as coisas. Vamos sim, Deus, Ele determinou a família, abençoou, e nós devemos sim estar unidos em Cristo como família e como família de Deus. Mas nós não podemos querer que tudo seja perfeito quando não é, tudo seja maravilhoso quando não pode ser. Deus não quer que você goste demais desse mundo, porque você sabe que aqui no mundo, por mais que estejamos bem, um dia temos que partir. Deus quer que nós nos preocupemos com o amanhã. E o amanhã que Ele quer que nos preocupamos não é esse do dia de amanhã que Jesus disse que iria cuidar. Ele quer que nós nos preocupemos em estar prontos para o amanhã, estar prontos com Ele, isto é, prontos a qualquer momento, e não para viver aqui. Para viver aqui Ele diz que vai cuidar. Ele falou assim, não se preocupe não, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça. Essas coisas que vocês precisam para viver aqui, eu acrescento para vocês, eu dou. Busque em primeiro lugar. É como diz, olhe para cima, olhar para Ele. Olhai para Ele e sereis salvos, todos os habitantes da terra. Sabe qual a grande bênção de olhar para Jesus, amados? A primeira coisa que acontece, nós seremos salvos da culpa do pecado. O pecado aflige o homem. O homem, por mais que ele pense, ele diga que é livre e vive no pecado, ele não é livre, ele é escravo do pecado. Ele quer se sentir livre,
Eu sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou livre para ir para as noitadas. Eu sou livre para fazer sexo com quem eu quero. Eu sou livre para entender do jeito que eu aceito. Tudo bem, você é livre. Mas que liberdade é essa? Que é uma escravidão que você não consegue se libertar? Liberdade significa você ser tentado e não precisar daquilo. Liberdade é você estar livre do poder do pecado. Essa é a liberdade. Nós ficamos livres da culpa porque cremos em Jesus. E quando nós cremos em Jesus, João 3,16 diz que todo aquele que nele crê será salvo. Então não há mais culpa em nós. Jesus levou a nossa dívida, Ele cravou na cruz. O que Ele quer que você e eu confiemos nele, lancemos sobre Ele a ansiedade. Ele diz que tem cuidado de nós. É verdade ou é mentira isso, meu Deus? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E quando eu falo mentiroso, é para o nosso coração mente para nós. O nosso coração nos engana. E nós não podemos aceitar que o coração nos engana, que maior é Deus do que o nosso coração. Se o nosso coração nos condena, diz a Bíblia, maior é Deus. Maior é Deus do que o nosso coração. Deus quer que você entenda isso e você viva isso. Nos livra da culpa do pecado e nos livra do poder do pecado. O pecado tem um poder sobre as pessoas, são dominadas, são escravas, vendidas. Tem que pecar. Mas quando nós entendemos que quando somos livres da culpa do pecado, também livres do poder do pecado, mas não livres da presença do pecado. E aí é que nós precisamos entender, quanto mais espirituais nós formos, mais distante de sermos tentados e cair no pecado estaremos. Porque o pecado, ele estará sempre à tua porta. Cabe a você, a mim, a nós, rejeitá-lo. É isso que Deus falou até para Caim, lá no capítulo 4 de Gênesis. Mas Deus, Ele quer hoje mostrar que você e eu temos muito mais força hoje. Temos muito probabilidade de não pecarmos se nós fizermos o que a Bíblia nos recomenda. Santificai-vos. Sejam santos porque eu sou santo. Separe-se do mundo. Não se exponha, não flerte com o pecado. Não fique namorando com o pecado. Cuidado com os filmes que tem aquelas cenas. Que tem cenas no meio do filme bom, que tem um enredo bom, mas no meio do filme tem aquelas cenas eróticas que vão levar você a pensamentos, a desejos, a necessidade física, porque apesar de sermos santos, ainda temos um corpo físico que tem os sentimentos naturais e atrações naturais. Ninguém em sã consciência cristã vai entender que pode resistir o pecado, o adultério, a prostituição. Não. O corpo é fraco, por isso que a Bíblia recomenda, foge dos desejos, fugir da prostituição. É isso que a Bíblia recomenda. Por quê? Porque ao mundo a gente vence pela fé, conforme Tiago diz. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ao diabo, que é o tentador do mundo, que é o príncipe deste mundo, a Bíblia diz que se nós nos chegarmos a Deus e nós resistirmos ao diabo, ele foge de nós. Então veja, ele foge. Mas com relação ao eu, ao ego, a prazer carnal, as necessidades, nossa, a Bíblia diz foge. E por quê? Porque tem pessoas que pensam que se estiver jejuando, orando, lendo a Bíblia todo dia, nunca vai cair em pecado. Aí você cai. Quando você pensa que está fraco, aí que você está forte. Mas quando você pensa que está forte, o inimigo se aproveita disso. Você está forte, então vem cá, vou te mostrar o que é fortaleza. Por isso que a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Sabe o que é isso? Você confiar no seu eu, no seu ego, na sua personalidade. Eu confio em Jesus. Sem Ele eu sei que eu não posso. Sem Ele eu sei que eu caio.
Sem Ele eu sei que eu peco, mas se eu estiver ligado nele, o pecado vem, o pecado vai se aproximar, a presença dele vai estar, mas eu não vou ser sugado, atraído, ou ele vai me prender. Por quê? Porque eu sou liberto pelo sangue de Jesus. A minha liberdade está em Cristo Jesus, e eu confio na força dele, não na minha força. O pecado, amados, ele é terrível. E quando você começa a aceitar viver perto do pecado, vendo o pecado, ouvindo sobre o pecado, vai acontecer que você vai se acostumar com ele. Todo mundo faz, todo mundo vive isso. Lá em Lucas 19:10, Jesus falou que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ok. Mas eu estou no meio ainda do mundo. Eu fui salvo, fui liberto. Tanto é que Jesus, na oração sacerdotal, lá em João 17, ele diz: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Porque se estamos no mundo, o mal está à nossa volta. Como diz o Satanás, o diabo, ele ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, o que acontece? Aconteceu um fato de uma vez, um lixeiro passar, e o cheiro era terrível. E a gente fala, como é que a gente passou mal? Devia ter algum, sabe, quando alguém come peixe ou camarão, alguma coisa, e fica no sol, aqueles, né? Bicho no Brasil é difícil, talvez fica lá exposto, e o cachorro vai lá errado, sabe, alguma coisa, espalha. Aquele cheiro terrível. Então, na verdade, amados, quando esse lixeiro passou, o cheiro era terrível, insuportável. Mas ele, que estava com o canto na mão, o sanduíche na outra mão, comendo, normalmente. Porque para ele, já era habitual aquilo, ele já estava acostumado a pegar essa sujeira e sentir o cheiro todo dia. Acabou que ele se habitua. Nós temos esse problema. O ser humano, ele se acostuma, ele acaba se amoldando. E é por isso que a Bíblia recomenda: não vos amoldeis, não vos conformeis com este século. O crente não pode se conformar. O crente não pode aceitar os ditames do mundo. Não pode aceitar aquilo que o mundo impõe. O crente tem que olhar para a Bíblia, olhar para Jesus, olhar para Deus, a sua palavra, e segui-la. O lixeiro, se olhasse para mim ou para qualquer um que estiver ali, ó, assim, o que foi? Está acontecendo. O mesmo fato acontece com quem estuda para medicina, que está lá fazendo autópsia de cadáveres. E diz que teve uma pessoa que estava fazendo e disse que ficou 3 dias sem comer, quando começaram a abrir os cadáveres e viram aquelas vísceras e tudo, e ele sentiu aquele cheiro, e ele... Mas 3 dias depois, ele falou que já estava habituando-se, e não tinha mais ânsia de vômito nem nada. E 1 mês depois, ele já podia deixar o sanduíche de lado e rasgar o corpo ali do outro lado e comer o sanduíche sem problema nenhum. E ele disse: eu tenho até medo de trocar, em vez de pegar o sanduíche e pegar outra coisa. Às vezes, amados, nós estamos acostumados a ver que acabamos não fazendo diferença entre santo e profano. Você entende? O que é santo e o que é profano. E a gente corre esse risco de perder a sensibilidade, de perder essa essência espiritual. Cauterizar a mente, ela fica insensível, e tudo para você agora pode. Então isso vai nos afastando de Deus, e o inimigo colocando mais barreiras para que você não consiga voltar. E isso é perigo
perigoso, porque vai chegar um ponto que você vai querer voltar, e as barreiras são tão grandes que você não sabe como voltar mais. Às vezes as pessoas continuam indo na igreja, continuam falando até no púlpito, cantando, mas eles não sentem mais a diferença do santo, do profano, do que é justo, do que é injusto. Se fosse no tempo da lei, os dois filhos de Arão foram oferecer fogo estranho no altar, e de lá eles não saíram, a não ser carregados, porque se tornaram defuntos, mortos. Profanaram a santidade do altar. Nós, hoje, não temos esse mesmo impacto da lei, nem do começo da igreja, quando Ananias e Safira, porque mentiram ao Espírito Santo, morreram na frente dos apóstolos e foram levados. Mas tem muitas vezes que a pessoa vem para frente, viva, e desce morta. Essa é a pior morte que pode existir. Nenhum de nós deveria se atrever a ministrar alguma coisa do Senhor se a nossa vida anda em pecado. E é por isso que precisamos cada dia nos consagrar e pedir perdão a Deus, nos santificar ao Senhor, para que ao subir nesse lugar nós possamos ministrar algo, que Deus está no negócio, que é Deus que está falando, que é o Espírito que está ministrando. Porque a igreja não precisa me ouvir, a igreja não precisa saber o quão bom ou ruim eu sou, a igreja precisa saber o que Deus quer para nós, o que Deus tem para nós. A igreja precisa da palavra, a igreja precisa da verdadeira adoração, a igreja precisa do verdadeiro temor. E é isso que nós queremos em nome de Jesus. Amém. Os que vierem louvar aqui na frente, que vierem falar aqui na frente, tenham essa responsabilidade de fazer para o Senhor e tomar cuidado para não descer morto. Olhai para mim e sereis salvos. E eu vou terminar. Quando Jesus ele se entregou na cruz do Calvário, amados, ele foi ali para levar a culpa dos nossos pecados, para eliminar de uma vez a condenação que você e eu tínhamos para com Deus por causa de nossos pecados diante de Deus. Mas o sofrimento de Jesus não foi só o sofrimento físico. Um dos maiores sofrimentos que Jesus pode ter sentido na cruz foi a angústia de ver que o Pai teve que olhar para o lado e ele dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Todos os nossos pecados naquele momento estavam sobre aquele sem pecado na cruz, que se encarnou, o próprio Deus. Como nós lemos e vimos no Etádio, o pecado começou lá atrás, antes do homem ser criado, o pecado já existia no cosmos. E Satanás jogou essa semente do pecado no coração do homem e ele pecou. Deus então interveio, mandando o seu Filho amado como homem para ser tentado em tudo, e vencer o pecado e vencer a morte, que estávamos destinados à morte todos nós. Jesus venceu naquela cruz, mas os nossos pecados estavam ali sobre ele, toda a sujeira, a podridão, toda a imundícia do pecado, toda a lama do pecado, a minha e a tua, os teus pecados e os meus, os nossos pecados ali, sobre Jesus Cristo e ele na cruz do Calvário, sentindo as ânsias da morte, sentindo a dor física,
fez ele exclamar como dor da alma: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que a Bíblia diz? Deus se agradou disso. Deus ficou alegre com isso. Como assim, pastor? A Bíblia diz: Deus se alegrou em moê-lo, em fazê-lo enfermar. Mas por quê? Porque quando Jesus enfermou na cruz, ele não tinha pecado, então ele tinha o direito de vencer a morte, porque a morte jamais poderia ter tocado em Jesus, porque ele não tinha pecado. E assim como lá no jardim o homem pela lei perdeu o domínio da terra e o príncipe deste mundo se tornou Satanás, no primeiro Adão o domínio passou ao inferno, Satanás, mas no segundo Adão, Jesus Cristo, assim que ele foi sepultado, as ânsias da morte e a terra tentando segurá-lo, mas ele ressurge triunfante e sai daquele túmulo vivo, aleluia, dizendo: todo o poder o Pai me deu, eu tenho as chaves da morte e do inferno, aleluia. Não há mais morte para quem tem Jesus, não há mais inferno para quem tem Jesus, porque Jesus venceu e Ele nos deu gratuitamente porque cremos nele. É isso o tema da mensagem: olhe para Ele e sereis salvos. Olhe para Ele. Nesse tempo de angústia, nesse tempo de tanto sofrimento, nesse tempo de tanto medo, de tanta insegurança, olhe para Jesus. Vamos olhar para Deus, vamos levantar os nossos olhos, vamos começar a dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, leva a tua igreja. Aleluia. Aí Efésios 2,17, a Bíblia diz que: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Homens honestos como Nicodemos, eles também está sendo convidado. Muitas vezes nós não somos perfeitos, nem nenhum de nós pode, mas não se intimide com a imperfeição. Não se preocupe com a sua imperfeição, se preocupe em chegar perto de Jesus. Porque quanto mais perto de Jesus você chega, menos imperfeito você estará. Porque assim que você vai chegando, o sangue dele vai te limpando. O arrependimento verdadeiro vem. Você, aleluia, confessa seus pecados. Ele vai te fortalecendo espiritualmente. Você vai vencendo um por um, a cada dia. E o simples caminho para nós vivermos essa salvação com aquilo que Jesus chamou de vida em abundância e a paz que o mundo não tem, é isso: olhai, olha para Ele agora, passe daqui para frente. Quando vier as notícias ruins, quando vier as coisas ruins, você fala assim: opa, está na hora de olhar para cima, está na hora de olhar para cima. Jesus, eu vou olhar para o Senhor agora, olhando para Jesus. O escritor aos Hebreus ainda fala, né? O autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Olhando para Ele, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que estava proposto a Ele, esse gozo que estava proposto a Ele, Ele suportou aquela cruz, Ele desprezou a afronta, Ele não ligou para as afrontas que recebeu. E Ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus, intercede por nós. Jesus está aqui, igreja, porque nós somos o seu povo. Olhem para Ele, olhem para Jesus. Pegue todos os seus problemas agora, todas as suas dúvidas. Não se omita, não se deixe levar. Você, individualmente, você
Não se preocupe com a pessoa do lado, não se preocupe com a frente, atrás, se preocupe agora com você. Olhe só para você, não julgue ninguém, não compare com ninguém, se compare a você mesmo e diga: ei, eu preciso olhar mais para Jesus. Eu quero ter paz que o mundo não tem, essa paz que só Jesus dá. Eu quero ter vida em abundância, independente de circunstâncias. Eu quero ter paz, independente das circunstâncias. Eu quero ter essa vida. Já passou um ano, você está aí? Quantos já morreram? Você está aí? E se você tivesse sido colocado como um dos que já foram, onde você estaria agora? Então, é motivo para ficar preocupado? É lógico que a gente não quer morrer, né? Mas se acontecer, nós aqui para frente, amados, devemos continuar olhando para cima. Porque fora dele não há salvação. A expectativa de quem não tem Jesus é terrível. E por isso você e eu somos chamados para levar a eles essa boa notícia. Gospel, evangelho, significa boa notícia. Leve essa boa notícia. Diga para eles que todos precisamos de Jesus. Não é religião. Você tem até uma ferramenta para você. Você, não, negócio de religião. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Jesus. É diferente. Jesus não é religião. Jesus é a única forma de escapar da condenação. Jesus é o único jeito de entrar no céu. Não se preocupe com religião. Se preocupe com pregação da palavra, do poder. Prega a palavra. E a palavra é Jesus. Eles me apresentaram um louvor, e no louvor fala de sacrifício, de queimar, de fogo. E eu falei, não, esse louvor não é bom para a igreja. Porque salvação não é nem fogo nem lenha. Salvação é cruz e sangue. Cuidado com os louvores, amados. Tem muito louvor aí de judaizante. Fica falando de Yeshua, Hamashia, mudando o nome de Jesus, são tudo judaizantes. Estão tentando trazer o velho para o novo. Reconstruir o que Jesus já derrubou. Cuidado. Cuidado. Tentando colocar a salvação pelo fogo, a salvação por lenha, sacrifício. Sacrifício, o único que Deus aceita, qual que é? É o de Jesus. Acabou. Nós fazemos o sacrifício vivo e santo, que é nosso culto com entendimento. Só isso. Deus, Ele está preparando a igreja para sair daqui. A Bíblia diz que o juízo de Deus que Ele vai trazer sobre a terra agora, não é para nós, não é para a igreja. Então, mesmo que aconteça no mundo, Deus vai estar protegendo a igreja. E se Ele vê que algum de nós vai perecer nisso, Ele já leva embora e acabou. A gente vai esperar o resto chegar. Tem até hinos que falam sobre isso, né? E partir naquele dia glorioso, nós vamos chegar lá.